partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. Hoje, sábado, dia 3 de outubro, o ano é 2015. Eu sou o Guilherme Dias e aqui no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre uma pesquisa inédita que resultou no livro Atletas Olímpicos Brasileiros. A obra conta com a história de todos os atletas brasileiros que disputaram uma Olimpíada desde a primeira participação do Brasil em 1920. Saiba como teve início esse trabalho de pesquisa e as dificuldades enfrentadas para concluí-lo. Quantas medalhas olímpicas o Brasil já conquistou? E quantos atletas brasileiros já participaram das Olimpíadas? Saiba tudo ouvindo, portanto, daqui a pouco a nossa reportagem. Conversamos com a autora do livro, a professora Kátia Rubio, e também com o professor de História Célio Losnak. Fique ligado então que daqui a pouquinho vamos abordar esse tema. Hoje, time completo de comentaristas, né? Zeca Marques, Tuca Américo e o palmeirense Carlo Napolitano, que recebe a primeira saudação. Um abraço para você, Carlão. Um sufoco na quarta-feira, na quarta-feira. Por um instante o Palmeiras perdeu a vaga, mas logo em seguida o Andrei Girotto deu a vaga de volta ao Palmeiras. Um abraço. Falando que a impressão que eu tenho é que o Palmeiras é um time que não quer ganhar o jogo. Isso já aconteceu várias vezes, até no Campeonato Brasileiro, na própria Copa do Brasil, do Palmeiras sair na frente e não saber lidar com o resultado. Então alguma coisa acontece ali, não sei se é um apagão momentâneo no time. Você sabe que eu tenho uma teoria desde 2010, né? Quando o Palmeiras estava indo bem no Campeonato Brasileiro, de repente deu um apagão. E desde lá, então eu digo que o Palmeiras passa por um processo de corintianização, né? Que está deixando uma torcida sofredora. Pode ser, porque o que eu sofri na quarta-feira foi uma coisa absurda, né? Porque o time ganhando 2-0 no primeiro tempo e sofrer... Então eu dormi feliz, porque eu dormi no intervalo. Dormiu, porque foi até a metade do segundo tempo ali foi um jogo horrível, um time que só dava chutão pra frente, não tinha meio de campo. Se livrava da bola. Mas na verdade é o seguinte, o Palmeiras não tem um armador, né? Não. Talvez a gente possa até falar em saudades do Valdívia, não é? Quando jogava. Mas o Palmeiras não tem um jogador de meio de campo que faça a armação das jogadas. Fica lá só uma ligação direta, como se fala, da zaga para o ataque. Chutão. Mas o pior, Carlos, é que o adversário é o Internacional de Porto Alegre, que acho que tem um esquema e tem um elenco muito piores do que o do Palmeiras. Então o que eu fiquei surpreso é de ver o Palmeiras com uma vantagem tão boa no intervalo de 2 gols, sucumbir perante o adversário que a princípio não oferecia grande resistência. E essa ideia de que há um chavão no futebol, de que 2-0 é um resultado perigoso, né? Porque o time que está vencendo acha que está com uma folga e depois recebe empate. O Casagrande, comentarista da Globo, ex-jogador, dizia de maneira inteligente que 2-0 é um resultado perigoso para quem está perdendo. Pode levar o terceiro. Se o time souber jogar, né? Se o time ficar esperando... O Palmeiras não soube jogar, não soube administrar. E o gol que sai logo depois do empate do Inter é aquelas questões do acaso... fortuito, parece que brotou ali do nada. Os deuses do futebol a favor do Palmeiras. O Alione rouba a bola do Lucas e faz o cruzamento, né? Porque a bola estava no pé do lateral do Palmeiras e o Alione arranca a bola do pé. Você falou agora há pouco, mas ele faz a falta no companheiro ali. Você falou sobre o Valdívia, o Palmeiras sentiu falta do Valdívia, né? E tem informação de que o Palmeiras fará uma proposta pelo Valdívia do Inter, né? No final dessa temporada. Tem sondagem também do futebol português, não resolve né? o problema que ele é atacante, né? O Palmeiras tem um problema de armação. É meio atacante, né? Meio atacante. Agora, vocês não acham que a gente já falou muito do Palmeiras hoje? Sim. Vamos lá, vamos pros tópicos do Carlão Napolitano, feliz da vida depois da classificação do seu Verdão. Se o Zeca fala da Portuguesa, a gente vai cortar também. Não, e falar feliz pelo Palmeiras e um pouco triste pelo Bauru Basquete, né? Acho que esperava pelo menos uma performance melhor durante os jogos, apesar da vitória na sexta-feira. Mas uma performance melhor, venceu o primeiro jogo, não se sabe como,
Eu acho que o problema é a expectativa que se gerou pro segundo jogo. Porque Sim. pra mim o Real Madrid é um time infinitamente superior ao Bauru Basquete. Mas tinha chance de ganhar. Tinha chance. Eu vi o jogo, achei que o Bauru Basquete teve... O desenvolvimento do jogo apagões. deu a ilusão de que era possível vitória. Mas numa análise mais fria e racional, são equipes incomparáveis. Sim, eu nem claro. entendo o porquê dessa disputa, pra falar a verdade. Zeca, o time do Real é um time velho, né? Acho que isso no primeiro jogo ficou claro, né? Acho que o Bauru ganhou um pouco ali na juventude do elenco, mas a gente veio falando aqui durante os últimos programas, né? O Bauru não foi montando o time aos poucos, e talvez o time do Real já tenha uma equipe formada. Sim, tal. mas eu senti, Carlão, não sei se você concorda, Guilherme, né? Em alguns momentos que você sempre falou isso, o Bauru sempre já o chute de 3 pontos, chute de 3 pontos. E quando não dava certo isso, o Alex muitas vezes tentava uma infiltração sozinho, Sim. e isso acabava não funcionando. Então acho que Agora- aconteceram muitos Assim, erros durante o jogo. Muitos erros durante o jogo, muita opção pelo chute de 3, né? Bolas embaixo da cesta, que podia fazer uma cravada, uma Eu enterrada, queria o time destacar que parte da imprensa quis evocar as finais que houve no próprio ginásio do Ibirapuera no final dos anos 70. Numa das finais, o Círio foi campeão. Sim. O nosso amigo Ari Rocco, por exemplo, foi assistir o jogo do domingo, porque ele esteve presente no jogo em que o Círio foi campeão e ele queria reeditar aquele momento mágico do Ibirapuera nos anos 70. O problema é que nem na questão do público a gente conseguiu lembrar do que aconteceu nos anos 70. Não, porque o jogo de sexta-feira Foi um tinha fiasco. 60% Foi um fiasco do de ginásio público. preenchido. Não, nem isso, Zeca. Nem 60. Nem isso. Sexta, Foi um domingo, fiasco. o Foi jogo tinha vergonhoso. mais gente. Mas No domingo, sexta- mais gente, mesmo assim não era um estádio lotado, né? E agora a minha memória pode falhar, mas salvo engano, a final aconteceu na noite de um sábado, quando o Círio foi campeão. Ou numa sexta-feira, dia de semana, agora não lembro. Podemos faz tempo. checar. Mas com aqui. invasão de quadra. Aquilo foi uma coisa emocionante, fantástica. Sim, Faz a mas mágica, né? independente de qualquer coisa, eu acho que fica aí o parabéns ao time do Bauru. Acho que tem um belo time. Eu acho que tem alguns apagões de vez em quando, né? Quando joga, mas acho que é um time promissor. Mas o nosso Já Guilherme provou Dias muito. fez alguns comentários bastante mordazes sobre isso. Na verdade, né, Zeca, companheiros também, o Bauru Basquete se preparou mal no Campeonato Paulista, né? Deu pra ver que enquanto teve perna, teve fôlego pra jogar de igual pra igual com o Real Madrid, ele tentou no jogo de sexta-feira. Pra mim, o estranho da história não foi no domingo. Tem muita gente falando, mas o time apagou no finalzinho no domingo. O estranho foi ter ganho na sexta-feira, né? Defenda essa tese. É uma boa tese. Defenda essa tese. Não, Criou-se uma ilusão. Eu acho que o Bauru Basquete fez a parte dele, endureceu enquanto pôde pro Real Madrid, mas talvez se tivesse se preparado um pouquinho melhor no Campeonato Paulista, tivesse colocado esse pessoal pra jogar. O que nós estávamos falando. Tem outros fatores também, o Alex, que é o jogador que em tese é para desequilibrar. Ele teve boa parte do Campeonato Paulista contundido, então isso também atrapalha no ritmo do jogador. Agora, quando o Real percebeu que o Ricardo Fischer estava errando constantemente, deixaram o Ricardo Fischer livre para chutar de 3 em determinados momentos e ele começou a errar. O próprio Gui Deodato, que entrou bem no jogo de sexta, não foi bem no jogo de domingo. E por aí vai. Gostei muito do Léo Mendel. Eu ia falar isso. Reforço O que Léo Mendel, chegou acho que agora. eu acompanhava ele, mas não tão de perto. Eu achei que não. Um garoto que chegou, não sentiu o peso da joga muito decisão. O que eu achei. Tá no sangue, né? O que eu achei também é que, por exemplo, o Bauru, pelo seu método, ganhou na sexta-feira. Com os chutes de 3 e tal. Inteligentemente, o time do Real Madrid deixou menos espaço para chute. E daí o Bauru ficou encurralado, não tinha outra estratégia. Quando infiltrava, perdia bolas, né, embaixo da cesta, que fizeram diferença. Muito erro de lance livre. Então, aquele o começo do jogo foram 5 minutos sem fazer sequer um ponto. Sim. 12-0, né? 12-0, então quer dizer, isso quando chega lá no final do jogo, tudo isso pesa. Vocês acham que o patrocinador, o investidor do time pode mudar os planos com relação a essa derrota? Não, porque pelo eu acho que, contrário. inclusive, o próprio patrocinador investidor não conseguiu ter, talvez, a divulgação, a publicidade que desejasse com essas finais. Eu já vi algumas entrevistas do patrocinador, ele falou que pretende continuar investindo. É lógico que a gente tem outros fatores hoje que tem que ser levado em consideração, a crise econômica, né, tal, mas um pouco antes disso ele falou que o retorno que ele tem já é mais que suficiente em relação ao investimento. Então vamos ver. Mas quando se chega a esse nível de saturação, Sim, acaba claro. o investimento. E tem agora os Já jogos teve o retorno. com os times da NBA, né, Zeca? Então acho que isso aí também vai aparecer no Globo Esporte. Não, e claro, Agora, só uma coisa também, né? Todo esse processo de você jogar essa final com times mais fortes, com um elenco que
que financeiramente vale muito mais. Os jogos que a 150 NBA milhões de reais gasta por ano o Real Madrid contra 10 milhões do Bauru Basquete. Aí os jogos foi NBA. Você vai perder, lógico, o jogo da NBA pode perder, mas é um aprendizado também, um jogo em outro nível, né? Então acho que é válido sim. Agora, só pra gente complementar esse assunto basquete, primeiro, regulamento esdrúxulo, né? Já que o Real Madrid veio até o Brasil, por que não fazer um playoff com 3 partidas? 3 partidas, simples. Porque jogo de basquete, que a gente sabe que não tem empate, você decidir um playoff em número par, com 2 partidas em saldo, porque ali na circunstância do jogo, se o Real Madrid empatasse, claro, o empate no basquete, prorrogação, mas se o Real Madrid vencesse por 1 ponto, prorrogação do mesmo jeito. É ridículo isso. Bom, vamos lá, Carlão, mais tópicos. Mais um tema, e o chamado do tema foi um texto que eu li na Folha de São Paulo no final de semana, de autoria da Marilice Pereira Jorge, que eu já comentei aqui. O tema era jogo perdido. Eu estava falando que quando ela foi escrever o texto dela para a Folha de São Paulo, ela foi buscar informações em sites esportivos, em portais, e ela só encontrou assuntos de polícia, não é? O caso do Platini na FIFA, o caso do Marinho, que sempre tá em voga, dívida dos clubes, né? O BNDES cobrando o Corinthians de Itaquerão, a empresa que construiu o Allianz Parque com vários processos de pedidos de falência, que não consegue assumir os compromissos. E ela chega até a notícia do Neymar, né? Que a Justiça Federal fez um bloqueio de simbólicos 189 milhões do patrimônio do craque brasileiro. E durante a semana, outras notícias apareceram, né? Até a eventual compra irregular de um automóvel importado, de um Porsche, que teria havido ali também sonegação fiscal, e o bloqueio também teria sido por sonegação fiscal. E ela menciona no final do texto dela que está na hora do Neymar, ele precisa ser chamado na chincha, na expressão, ou seja, se tem alguma coisa irregular, ele deve ser investigado. E nós, pobres mortais comuns, quando nos equivocamos ali numa declaração de imposto de renda, esquecemos de lançar alguma coisa, a gente sofre. Ela mesma fala. E ela mesma fala isso, né? Eu esqueci de declarar um freela e por de R$1.000 e fui processada. E se o camarada deixou de recolher aqui vários milhões, ele também deve ser apurado isso e sempre reservado, direito de defesa, etc. Mas o que chama a atenção é ele ser o nosso grande ídolo, né? E ele ter problemas recorrentes, né, em contratos, em contratações, em negócios. É um absurdo, né? Porque os valores envolvidos não vai deixar ele tão pobre assim, né? O que é um Porsche para o Neymar? Não, mas o patrimônio dele, Tuca, é de 244 milhões, está sendo bloqueado 189, então ele vai ficar pobre. Ele vai ficar pobre. Mas o que me chamou mais atenção ainda foi no meio dessa semana. Tem um ditado que diz que é difícil fazer o primeiro milhão. Cara. Justamente no dia que nós estamos gravando, não sei se vocês chegaram a ver, ele aparece numa foto lá em Barcelona em cima de uma Ferrari. Isso me pareceu de um total deboche. Uma afronta. Uma afronta. Ou seja, ele está sendo investigado por suposta sonegação fiscal envolvendo a compra de um carro e ele aparece montado em cima de uma Ferrari. Mas isso, a gente, desde que o Neymar despontou em 2010 no futebol brasileiro com o Santos, a gente vem continuamente, né, Tucamérica? Debatendo a questão de que ele é muito mal assessorado com relação ao seu ganho de imagem. Agora, essa questão, Carlão, é interessante porque tudo fica projetado para a figura do pai, que é o gestor da carreira dele. Então, quem deve não é o Neymar Júnior. E é interessante ver que no meio desse caminho ele adotou o Júnior e incluiu inclusive na camisa. É o Neymar Júnior, não é mais o Neymar, é o Neymar Júnior. Sim. O Neymar pai é que seria o responsável e teria o ônus dessa perda de imagem. Agora, é engraçado que mesmo assim, com todos os problemas da carreira dele, quer dizer, um jogador que foi suspenso na Copa América, não vai participar dos 2 primeiros jogos das eliminatórias, que aliás começam semana que vem, não é isso? Sim. Ele continua tendo aqui uma repercussão midiática com crianças, com o público feminino, masculino, né? Continua sendo o Neymar. Isso é lamentável, né? É Quer lamentável. Dizer, não e esse seria deboche um é uma grande coisa modelo. Que a gente sempre criticou, quando ele era punido nos jogos por simulação e ele continuava debochando dos adversários, dos árbitros, e a imprensa sempre fez um papel de escudo protetor ao menino prodígio brasileiro. Sempre passaram a mão na cabeça do Neymar, né? Nunca teve esse questionamento, essa coisa mais profunda, porque ele é tido como o cara para resolver o problema do futebol brasileiro, né? Que atravessa um momento péssimo. Mas, de qualquer forma, cabe uma averiguação, um questionamento muito maior, porque realmente é lamentável essa figura do Neymar e esses rumores aí, né?
Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Zerado os temas da semana, podemos passar? Gostado, pode passar a bola. Então vamos saudar o nosso grande Zeca Marques. Pois não, Zeca? Um abraço pra você. Bom, eu não ia falar sobre a Portuguesa, mas como fui provocado, agora eu vou falar. Fala da Lusa. Porque no último domingo eu fui ao Canindé ver Portuguesa e Tombense, levei meus pais. Tombense? Tombense é um clube de Minas Gerais. Última rodada da primeira fase da Série C. E a Portuguesa dependia apenas de si própria para se classificar para a fase seguinte. Foi o Tombense que foi vice-campeão no passado, esse ano? Caldense. Caldense. Mas disputou com o quadrangular final ali. Acho que disputou. Semifinais. Disputou. Diríamos que é um time emergente do futebol mineiro. Mas a Portuguesa precisava só de si mesma, né, de si própria para se classificar. E eu dizia que quando a Portuguesa só precisa de si mesma, esse que é o problema. Quando ela depende dos outros é mais fácil. A Portuguesa precisava apenas de um gol, porque nos outros jogos, o Brasil de Pelotas, Guarani de Campinas e o Juventude de Caxias venciam as suas partidas e a Portuguesa estava ficando de fora. E o gol só foi sair aos 32 minutos do segundo tempo. Uma Tombense que não disputava nada, nem caía e nem se classificaria, já estava ali acomodada. Nem tombava? E não tombava. E a ideia de que esses três clubes que jogavam simultaneamente, né, Brasil, Juventude e Guarani, teriam encaminhado a célebre mala preta para Tombense para endurecer o jogo. Na verdade, eu assisti o jogo como torcedor e eu acho que foi uma das partidas que eu vi no estádio que eu mais sofri. Eu passei mal. E quando eu cheguei a casa de volta à noite, eu estava com dores lombares pela tensão que foi assistir aquele jogo. Fiquei muito mal, quase que eu me dirigi a uma clínica médica, um pronto-socorro. Quase desfalcou aqui o time de Quase desfalquei, então eu não ia falar sobre isso, mas só para dizer a tensão... O Observatório do Esporte adverte este jogo da Portuguesa faz mal à saúde. E aí é interessante ver que na língua portuguesa falada no Brasil tenha se criado o termo torcedor, Sim. que eu acho que ele é muito mais do que o fã, do fanatic do inglês, né, que é o fã, origina até a palavra fã em português. Em Portugal usa-se adepto, é o adepto do clube. Em francês é o supporter, seria o suportador, o que carrega. Mas eu acho que nenhum desses... Tem o espanhol Incha. Você sabe a origem do Incha? Não, qual que é a origem do Incha? Do Incha, segundo um artigo que escrevi, existia, eu não vou lembrar se faz tempo que eu li isso, mas existia um senhorzinho que era fanático por um time e ele era o responsável em inflar os balões da torcida, né? E era o Incha de inflar. Então isso ficou Incha, tão fanático então, que virou Incha. Bela contribuição, que na verdade só corrobora o que eu queria mostrar. Torcedor do Brasil, que é aquele que torce e se retorce, não tem correlato, pelo menos nesses idiomas mais próximos. Sofredor mesmo. Não, e eu torci, me retorci e padeci por ter torcido, né? E você se torceu. Mas a Portuguesa venceu o jogo, para a tristeza do nosso Thiago Pavini, que foi zicar a Portuguesa em Campinas. E o Guarani, na verdade, eu fiquei feliz porque o Guarani não se classificou, porque a pergunta que eu faria ao Guarani é se faltou energia elétrica para o Caxias, que jogava com o Guarani em Campinas. E vejam só como o Guarani cada vez mais está pequena. No meio do segundo tempo, quando ele dependia de marcar mais gols para se classificar, porque ele dependia só dele, e o sistema de irrigação do Brinco de Ouro da Princesa foi acionado. O jogo ficou paralisado 7 minutos. E essa é uma tática de clube pequeno. Sim. Quer retardar o fim do seu jogo para saber o resultado dos adversários que jogam ao mesmo tempo em outros lugares. Mas enfim, o Guarani não conseguiu fazer prevalecer esse artifício nebuloso, ilícito. Onde o nosso querido amigo Thiago Pavini põe o pezinho dele, a coisa desanda, né? Em Jaú o time já não disputa mais nada, infelizmente, porque o 15 realmente é um patrimônio aí do futebol paulista, mas infelizmente não participa mais. Thiago e agora passando por Campinas, deixando prejuízos também para a torcida do Guarani. Thiago Pavini, que foi personagem de um livro-reportagem. Então, eu queria citar isso. Então cite, eu tive o prazer de orientar o trabalho do David Sartori, formado, aliás, agora, do curso de jornalismo aqui da Unesp, da FAC, bacharel em comunicação social, jornalismo. Por enquanto o nome é esse, cara. E fizeram parte da banca o nosso nobre Carlos Napolitano e o outro não menos nobre, Ângelo Sotoviaranha. E o Thiago Pavini estava presente à cerimônia de defesa do TCC, foi um livro-reportagem intitulado 2015 sem 15. E eu achei o título fantástico porque é mostrar um ano em que Jaú não teve futebol profissional na sua cidade. Trabalho que foi meritório de uma nota máxima, nota 10.
fica aqui os meus parabéns e a felicidade de ter orientado o trabalho do nosso David Sartori, aliás, outro integrante do GCF também. E o Thiago Pavini, tão jovem e já personagem de um livro. Personagem de livro, ganhou um capítulo. Um capítulo de livro. Ganhou um capítulo. Daqui a pouquinho ele vai estar por aí para falar da matéria da semana. O capítulo, aliás, dedicado ao nosso Thiago Pavini é o assessor que veste a camisa. Quem conhece o Thiago Pavini sabe qual é a camisa que ele veste. E que, aliás, não sei nem como é que é a questão da lavanderia na casa dele, porque ele está sempre com a mesma camisa. São vários. Que é a do são 15. Vários, são vários. Tem 15 camisas do 15. Né? Ô Zé, deixa eu aproveitar que você está aí falando, né? Essa semana foi, no dia 29, foi veiculado tanto no Portal UOL, na TV Globo e tal, né? A história do árbitro Gabriel Murta, que estava apitando lá, arbitrando um jogo, da onde? Da Liga Amadora de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O Gabriel Murta é policial militar. Lá no meio do jogo ele foi agredido por um time do atleta Amantes da Bola, né, que enfrentava o Brumadinho. Ele ficou bravo de ter levado um chute, um soco dentro de campo, foi lá pro vestiário e voltou com uma arma. Né? Então imagina só, né, o cidadão é árbitro, juiz de futebol e perde a cabeça. Mas né? o nobre do Cídio Vanderlei Bosquilha, que os corintianos têm belíssima memória, especialmente por 77, o do Cídio era um delegado da Polícia Civil que também andava armado, e muito se atribui ao fato dele intimidar tanto os atletas, justamente pela circunstância de viver com uma arma no vestiário. Inclusive, Zé, mas ele não levava pro campo, né? Como se... Mas eu acho que ele utilizou em alguns campos do interior quando era insultado ou quando ele sofreu algum risco à sua integridade física, Carlos Napolitano. Ô, Zé, que eu li uma matéria também essa semana. Mas deixa eu só falar essa questão do árbitro. Termine. Você fez uma postagem na nossa página do Facebook do Observatório. Sim. E eu brinquei. Se a arma fosse automática, essa pra mim é arbitragem eletrônica. Tá certo. Isso é arbitragem eletrônica, usar uma arma automática no vestiário. É incrível. Ô Zeca, uma curiosidade, a gente tá falando de árbitro, né? Eu li em algum lugar essa semana que o árbitro Anderson Daronco, aquele que é bem avantajado, é forte, parece fisiculturista, né? A matéria apontava que os jogos que ele apita tem menos reclamações. Os jogadores não estão a fim de enfrentar o Hulk, não, cara. Né? O que você tem a dizer? Você acha que isso faz sentido? Você que foi árbitro e é pequenininho, o pessoal te enfrentava mais ou não? Eu acho que o Zeca saía de camburão. Eu acho que eu não tive sucesso na arbitragem porque eu só meço 1,68. Mas alguns árbitros fazem uso da sua... Do porte físico? Porte físico, né? O do Cídio era que era um árbitro forte, alto. Sim. Também. Agora, outros árbitros também tinham a mesma estatura do que eu e chegaram a apitar a final de Copa do Mundo. Romualdo Arpe Filho. Romualdo Arpe Filho, muito magro, não era muito alto, e apitou a final de Copa do Mundo. Mas você acha que o Anderson tem esse poder intimidatório? Aí é a relação que o jornalista estabeleceu, mas ele tem sido um belo árbitro. Isso é que não se discute. Sim. Ele tem feito boas arbitragens. Agora, se ele não tem problema porque ele tem o outra história. Avantajado, quer dizer, eu acho que isso mascara a qualidade que ele tem demonstrado no seu trabalho em campo, né? Ao contrário, por exemplo, de outros que já tiveram muito sucesso na arbitragem, como o Voaden. O Voaden, quando surgiu, a imprensa atribui a ele o fato de introduzir uma nova maneira de arbitrar os jogos, que era anotar poucas infrações. O jogo corria muito. E ele foi criticado por isso, e hoje é um dos árbitros mais vilipendiados pela imprensa nas arbitragens que ele tem tido. E também é um árbitro forte e alto. E nem por isso não tem tido problema nos seus jogos, né? Tá, ok. Sanada curiosidade. Tem mais algum tema aí, Zeca? Não falei nada ainda. Então vamos lá. Então vamos lá. Só foi indagado pelo Tuca. Imagina quando ele começar a falar. Não, é um tema único. Para alegria do nosso Juarez Xavier, corintiano, que reclama que a gente só fala mal do Corinthians. Mas é uma nota que saiu no blog, no UOL, do Perrone. O Perrone, que é um palmeirense assumido. As críticas que se fazem ao Perrone é que ele só utiliza o seu blog para falar mal do Corinthians. E aí eu quero perguntar a vocês se vocês acham que é o que acontece aqui. Ele fez uma matéria na última quarta-feira, no dia 30, dizendo o que era previsto de acontecer no estádio do Corinthians e como ficou. Ele mostrava as imagens, né, a maquete, as projeções virtuais que havia no projeto e como o estádio foi, como ele está configurado hoje. E no dia 1º de outubro, ele faz um novo texto no blog dele, Corinthians versus Odebrecht, interrogação. O arquiteto diz que o estádio está inacabado.
O que eu quero questionar é que é um estádio que teve tanta polêmica não na sua construção, mas na sua aceitação como estádio da Copa, né? Porque é engraçado a FIFA aceitar que esse estádio fosse o estádio da abertura do Mundial. Todos lembram que foi o estádio da abertura, e o estádio não tinha condições de ser o estádio da abertura. Eu fui ver Inglaterra e Uruguai na Copa do Mundo na primeira fase, e eu até cheguei a comentar com vários colegas, quando ficar pronto vai ficar bonito. Mas o estádio estava completamente inacabado. Havia fiação aparente em vários setores do estádio, né? Arquibancada removível só para que ele pudesse ser estádio da Copa, da abertura, e para ser da abertura tinha que ter os 60 mil lugares. Sim. Lá, um estádio que foi previsto para 40, né? Então, vejam, houve uma série de isenções fiscais dos 3 poderes, municipal, estadual, federal, para que o estádio fosse construído, e a gente não consegue dar um uso que seja além de sediar partidas de futebol. Porque a grande ideia de construir esse estádio em Itaquera era movimentar a Zona Leste de São Paulo com um polo cultural. E o arquiteto aqui, que diz que o estádio está inacabado, deixa eu só pegar aqui o nome dele. Aníbal Coutinho foi o arquiteto da CDC Arquitetos que projetou o estádio. Ele disse que o centro de convenções que aconteceria junto do estádio não ficou pronto. Então não há eventos naquele espaço. E acho que a Zona Leste merecia, de fato, que o estádio pudesse ser esse polo cultural de feiras, exposições, convenções. Tem uma sala de teatro também lá, né, Zé? Parece que essa sala de teatro parece estar sendo usada. Eu fico imaginando, vamos supor, uma grande feira como acontece em São Paulo, né? Uma feira do calçado, uma feira de moda, uma feira do automóvel. Lá não é o caso, porque não dá espaço para exibição de automóveis. Mas os organizadores, será que pensariam em levar um estádio para uma região que fica a cerca de 25 quilômetros do centro de São Paulo? Né, com um acesso complicado, a não ser que seja feito de metrô, que é o meio mais cômodo, mais fácil, mais rápido, mas se não for metrô, é um local de difícil acesso. Então a pergunta é essa: como é que se vai capitalizar um estádio que tem gerado ônus para o Corinthians, a dívida continua existindo, o estádio não tá gerando receita como se previa, né? Daqui a pouco ele vira uma repartição pública, como o Mané Garrincha em Brasília. Eu espero que não aconteça isso, porque pelo menos o Corinthians em campo tem demonstrado competência. Acho que é o líder do campeonato em conteste, a despeito das discussões que a gente possa fazer de arbitragem, se foi beneficiado ou não. Eu acho que é o líder em conteste, deve ser o campeão, e se for campeão vai merecer os meus parabéns, porque acho que ele vai conquistar de maneira meritória. Agora, essa questão do Estado para mim é um problema. Houve isenção fiscal da prefeitura, houve isenção fiscal de vários tributos, e acho que o cidadão paulistano não tem tido de volta aquilo que foi financeiro do BNDES, aquilo que houve de renúncia fiscal para que esse estádio pudesse existir. Fica aí então essa indagação, e as obras, né, por parte da construtora terminam já nesse mês de outubro. Não, o que a nota diz é que a Odebrecht, ela finalizou a sua participação até dia 12, né? Mas a nota fala isso, que ela finaliza no dia 1º mesmo. No dia 1º ela finalizou. Não tem mais nada que ela vai fazer, porque tudo que foi acertado em contrato foi finalizado. E o arquiteto que projetou disse que não, que falta uma série de coisas que envolvem especialmente esse centro de convenções que não ficou pronto. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, né? Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos então aos tópicos desta semana do nosso querido Tuca Américo. Pois não, Tuca? Bem, vamos lá. O grande sucesso do Campeonato Brasileiro, que foram as partidas às 11 da manhã do domingo, já teve sua morte decretada. Né? Já era. Segundo a CBF, aí na quarta-feira passada, ela disse que vai acabar com os jogos nesse horário. A partir da 32ª rodada, né? Que acontece no dia 18 de outubro. Vão acontecer as duas últimas partidas. Né? Vai passar para as 11 da noite agora? Não. A ideia, eles estão, dependendo do aval da Rede Globo de televisão, e é verdade, né, para negociar essas partidas para o sábado à tarde. A audiência do Luciano Huck tá baixa, Tuca Américo? Eu acho que o Caldeirão vai mudar de lugar. Ele vai se juntar com o programa do Thiago Leifert no sábado? Alguma coisa assim. Eu acho que é difícil, porque esses jogos no sábado deveriam acontecer. Que horário começa o sábado? Às 7h30 da noite? 6h30. Mas na Sport TV. Na Sport TV. Agora, historicamente, a Globo sempre exibiu jogos aos sábados. Sim. Só nos últimos 10, 15 anos que... E mesmo quando eu era criança, é que eu lembro do horário do domingo de manhã também.
Existia um horário. Não, domingo de manhã eu também. cansei de assistir Domingo jogos. de manhã era futebol italiano na Bandeirantes. Não, tinha também. Não, mas eu cansei de Tinha. assistir jogos no Canindé às 11 da manhã. A Portuguesa gostava de fazer jogos no domingo às 11. Sim. Mas historicamente a gente tinha o futebol no sábado à tarde. Me lembro de vários jogos que aconteceram aqui no Alfredo de Castilho, Noroeste Corinthians, Noroeste São Paulo, e eu assistia sábado à tarde, porque era o que se transmitia do Campeonato Paulista. Agora, E o domingo à tarde. sim. E agora o que é triste, né? Os jogos nesse horário tem 30%. Os jogos das 11 da manhã tem 30% mais público do que os outros jogos. Quer dizer, é uma coisa que deu certo. Agora a CBF argumenta que o comitê de médicos lá, né, da própria confederação indica que realmente não é adequado, os jogadores não estavam suportando isso. Isso acho que leva a outras discussões também, como a possibilidade de aumentar o número de substituições dos jogos, que eu acho realmente difícil um atleta suportar. Né? Mesmo em época de verão, de determinada região que vai jogar. Se você vai jogar nos Estados Unidos, em alguma região, às 8 da noite, vai ser dia e vai estar calor. Né? Então acho que você tem que pensar em tudo isso. Então acho que é uma pena aí. Né? Aí só para fechar, Zeca, outra decisão foi tomada também, que qualquer jogo em que a temperatura estiver acima de 28 graus vai ter a parada para se hidratar. Vai ter todos, então. Todos. Se fosse aqui em Bauru, seriam todos, né? Independente do horário. Né? Então em Bauru tem que jogar às 6 da manhã, porque eu ouço às vezes o boletim aqui da Rádio Unesp, baseado no IPMET, e eu sempre vejo, a temperatura mais baixa na manhã desta quarta-feira foi às 6h15, 25 graus. Então eu vou fazer jogar às 6h15. O caldeirão é aqui. Aliás, é a voz do Guilherme Dias que dá essas notícias de manhã, né? Ou não? Muitas vezes. Cidade universitária, na verdade, né? Mas, a respeito desse horário, realmente, o público era muito maior, né? Mas eu achei que faltou um pouco mais de equilíbrio por parte da CBF. A Ponte Preta, por exemplo, vai jogar pela 7ª vez no horário das 11 da manhã, enquanto que o Fluminense e o Atlético Mineiro jogaram uma vez cada, né? Podia ter um equilíbrio, né? Um rodízio. E quando o Atlético Mineiro jogou, foi um recorde de público no Mineirão. Sim, foi nas 11 da manhã do domingo. Isso. E o Corinthians jogou 2 vezes, né? Ou seja, equipes que atuaram. O Palmeiras é o maior prejudicado. As 2 vezes que ele jogou, ele perdeu. Mas teve um dos maiores públicos também. Mas, por exemplo, no último domingo, o jogo das 11 é um deles, né? Aconteceu em Curitiba. E não havia calor. A temperatura, aliás, choveu. Fecharam a cobertura do estádio. E aí a gente percebeu o gramado horroroso da Arena da Baixada, em Curitiba, sim, porque houve show e esperava-se o campo do Palmeiras estivesse com gramado ruim por causa dos shows recentes. Não estava lá essas coisas, mas eu achei que fosse aparecer pior. Fizeram alguma maquiagem no gramado? Não, por exemplo, não, acho que é o tratamento da grama mesmo, pelo que eu vi. Só para vocês terem uma ideia, na matéria que fala que o jogo que teve maior público foi um São Paulo e Curitiba, né? Onde São Paulo ganhou por 3-1, com quase 60 mil pessoas, sendo que a média do campeonato é 17.500. Então mostra bem, né? Ilustra bem. É um momento de família, né? Se jogar domingo de manhã ajuda no público, amanhã o Noroeste joga contra o Mantiqueira, 10 da manhã. O Noroeste joga sábado à tarde, geralmente, não vai quase ninguém no estádio. Vai servir como termômetro aí agora. 10 da manhã é muito cedo, né? Vamos ver o que acontece. Amanhã Noroeste Mantiqueira, 10 da manhã. Ô Zeca, aqui, continuando, que você sabe que lugar sua terrinha Portugal ocupa aí no ranking da FIFA? Salvo engano, é o 5º lugar. Não, você errou. Tá melhor, tá em 4º lugar. 4º lugar? Não, 4º lugar. Não, então saiu o ranking da FIFA. Acho que pra gente entender um pouco como é que tá a geopolítica, o ecossistema, né, das seleções. Então, em primeiro lugar a Argentina, em segundo a Alemanha, em terceiro a Bélgica, em quarto Portugal, em quinto a Colômbia, em sexto a Espanha e sétimo o Brasil. A surpresa é que algumas seleções mais conhecidas, né, não estão aí tão bem na fotografia. A Holanda 14ª, Itália 17ª, Uruguai 20º e a França 22º lugar. Não, quer dizer, o que me surpreende é a Bélgica em terceiro. E a Argentina em primeiro. E a Argentina em primeiro. A própria Colômbia, né? Mas não pelas competições oficiais, Copa América. Sim, mas eu acho que isso mostra também uma certa mudança aí, né? Agora, a Holanda corre o risco de não se classificar para a Eurocopa, né? A Holanda vai ficar de fora da Eurocopa. Então, isso acho que esse time da Holanda foi uma geração esporádica. Se complicou até com a Islândia, né? Perdeu para a Islândia. E o Chile, que posição que ocupa aí, Tuca?
O Chile que foi o campeão da Copa América agora? O Chile não tá na minha lista, não. Deveria estar pelo menos na posição que é da Colômbia? Eu vou dar uma procurada aqui, mas não tem, não. É que o Chile não teve muitas vitórias na Copa do Mundo do ano passado. Ganhou a Copa América, mas... Eu lembro que eu expliquei aqui, mas não vou conseguir lembrar como é que é feito o ranking. É bem esquisito, É bem esquisito, bem complicado. Quando você explicou, nós também não entendemos. Passa, vamos pular essa história. Acho que então ninguém entende, né? Acho que tem que ter aí um software para isso. Bem, para fechar aqui minha participação de hoje, tem que falar de vôlei, já que o Zeca falou da Portuguesa, ele me obriga a falar de voleibol, né? Mas uma situação curiosa que eu quero destacar. O Carlos não deu um abraço hoje, hein? Eu não dei um abraço, não mas falou ninguém. de basquete. Não encontrei ninguém. Não encontrou ninguém. Tá. Então, o Renan Buiatti, né, que é o jogador mais alto da história da seleção brasileira, tem 2,17 metros. Isso é uma matéria que foi publicada no UOL essa semana. É quase o dobro da minha altura. É quase o dobro. 2 Zeca Marques, um em cima do outro. Né? A curiosidade, ele conta a história de como ele começou a jogar vôlei. Ele diz que foi aos 11 anos, né, quando ele tinha 1,80 m. E o técnico lá do time lá em Uberlândia, onde ele estava numa missa e viu aquele... Não, um jogador estava numa missa e viu aquele moleque sentado. Ele falou pro técnico, e no outro dia o técnico foi na casa convidar, né, o Renato para treinar vôlei. E ele nem sabia o que era vôlei. Tá? Hoje ele está na seleção, tem 25 anos, tem uma chance grande de participar aí da seleção, tá no Sul-Americano, participar dos Jogos Olímpicos. Mas o que eu queria falar? Onde a gente chegou, a gente não tem prática esportiva nas escolas, nos clubes. Depende de estar o jogador sentado na igreja e o técnico na casa da família chamar o cidadão para treinar um esporte que ele nunca tinha ouvido falar na vida. Praticado na vida. Ele não sabia o que era vôlei. Essa é mais uma prova da providência divina, Tucabé. Providência divina, né? E como quem controla o esporte aqui no Brasil não é a providência divina, né? Então, achei uma história curiosa, mas por outro lado veio essa reflexão. A gente não consegue mais desenvolver o esporte escolar. Qual que é o nome, então, do nosso recordista em estatura? Renan Buiatti, 2,17 metros. Você falou Renato há pouco? É Renato ou Renan? Não, Renan. Se eu falei Renato, peço desculpas e corrijo aqui. Renan Buiatti, 2,17 metros. Tá, então... Qual a sua estatura, Tucamérico? Eu tenho 1,76. Tá vendo? Ainda bem que você nasceu antes, porque você pode jogar vôlei, porque hoje você não poderia jogar. Você seria um líbero e olha lá, né? 3 fleuris e meio. 2,17 metros. Então fica de largura ou de comprimento? Para todos os lados. Depende do ponto de vista. Então fica aí essa reflexão, né? Que a história é curiosa, porém triste, né? De não ter formas mais institucionais da gente revelar atletas, tá ok? Então seria isso, Guilherme. Tá certo, cabe essa reflexão. Você está sintonizado em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. E agora vamos saber um pouco mais sobre o livro Atletas Olímpicos Brasileiros. É a matéria da semana, com a locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Os primeiros Jogos Olímpicos foram disputados em Atenas, no ano de 1896. Mas o Brasil teve sua primeira participação em 1920, na Bélgica. Desde então, os atletas brasileiros já conquistaram 108 medalhas. Com uma pesquisa inédita que durou 15 anos, foi publicado o livro Atletas Olímpicos Brasileiros. Através de verbetes, o livro contém histórias de todos os atletas brasileiros que participaram de Olimpíadas, totalizando 1.796 personagens em 650 páginas. O livro foi produzido pela professora Kátia Rubio, da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, com auxílio do Grupo de Estudos Olímpicos do Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano da escola. A produção foi uma decorrência da tese de doutorado de Kátia, onde ela observou a importância do atleta olímpico no imaginário das pessoas e a construção do mito do herói. Kátia fala sobre a evolução de sua pesquisa até chegar no livro. Então isso começou a acontecer já em 2000 e foi uma decorrência natural de uma pesquisa para outra. Não é? Eu comecei com os medalhistas, depois dos medalhistas eu fui para as mulheres e depois, quando eu cheguei nas mulheres, eu vi que era fundamental conhecer a história de todos os atletas brasileiros que tinham participado de Jogos Olímpicos. Ao todo, foram 15 anos de pesquisa e 1.300 entrevistas realizadas. Segundo Kátia, é um material muito rico. É um material histórico, de qualquer forma, porque poucas pessoas têm a história
de vida do atleta contada por ele mesmo. E no caso de alguns atletas que nós entrevistamos, eles já faleceram. Então nós temos aí registros únicos de atletas que já faleceram, como é o caso do Rosa Branca, do Tetsu Okamoto, enfim, do Nelson Prudêncio. O tempo total de entrevistas resultou em 1.750 horas de gravação. Na maioria das vezes, elas eram realizadas pessoalmente. Kátia comenta sobre as viagens que realizou e a vontade de continuar com a pesquisa. As viagens implicadas nesse projeto me fizeram correr atrás de muita gente em muitos lugares pelo mundo afora. Então, eu percorri quase todos os estados brasileiros. Em muitos casos, eu viajei para esses estados mais de uma vez para poder chegar a essas pessoas. E não raro eu pude ter contato com um Brasil que a gente pouco conhece. Não é? Por meio do esporte eu pude conhecer um Brasil muito rico, muito cheio de vida e cheio de cultura, e também de uma cultura esportiva que não é divulgada. E isso me faz ter muita vontade, né, de não terminar essa pesquisa tão cedo, para poder trazer a público a história não só dos atletas olímpicos, mas de professores abnegados, de pessoas altamente envolvidas com projetos de vida que estão para além de uma medalha. O financiamento da pesquisa foi através de entidades acadêmicas, além de financiamento coletivo e contribuição dos próprios atletas, como explica Kátia. Na verdade, teve o suporte do CNPq e da FAPESP, muito mais da FAPESP do que do CNPq, e da CAPES também, pelo PROEX, aqui do meu programa de pós-graduação. Enfim, é uma pesquisa acadêmica que em 2013, depois de se esgotarem os patrocínios, os suportes dessas agências de fomento, eu fiz um financiamento coletivo, hoje em dia é chamado de crowdfunding, onde atletas doaram materiais, doaram medalhas, doaram, enfim, diferentes pertences para que as pessoas aportassem recursos nesse projeto. Nesse momento também o Bradesco apareceu para oferecer suporte para terminar a pesquisa e para publicar um livro, e foi assim que nós chegamos. Aí depois, no ano passado, eu consegui novamente um projeto do CNPq, e assim, essa é uma pesquisa que realmente tem um caráter acadêmico bastante evidente. O resgate da memória esportiva olímpica do país tem grande importância. A equipe do Observatório do Esporte também conversou com o professor de História da Unesp de Bauru, Célio Losnak. Ele fala sobre os impactos de uma pesquisa dessa abrangência. Para as novas gerações terem noção de que o esporte não é uma prática extremamente recente, a partir da experiência de um público mais novo, mas de que ele tem uma história, alguns deles com várias décadas, com diversos atletas, possivelmente com performances diferentes. Então é possível identificar que os limites do esporte foram sendo alterados, né? Foram sendo superados no decorrer do desenvolvimento da técnica. Então é importante para as novas gerações saberem que as coisas não começaram recentemente e que eventualmente nós tivemos também grandes atletas no passado, mesmo que em determinadas modalidades a gente não tenha personagens de destaque agora. No entanto, durante a produção do livro foram encontradas algumas dificuldades. A professora da USP e escritora do livro Atletas Olímpicos Brasileiros, Kátia Rubio, fala sobre os desafios de encontrar os entrevistados. A grande dificuldade foi essa, foi poder viajar pelo país, foi encontrar esses atletas também num país de dimensão continental, porque muito embora hoje nós tenhamos os meios eletrônicos, as redes sociais que favorecem muito, né, o encontro dessas pessoas, é ainda também uma pesquisa que envolve diferentes gerações, né? Então, o atleta mais velho que nós entrevistamos foi o João Avelange, que foi aos Jogos de 1932, 1936 e 1948. Então, essas pessoas mais velhas
nem sempre são facilmente, não é o caso do Avelange, mas as pessoas mais velhas são muito mais difíceis de achar, porque não são pessoas que estão no Twitter, no Facebook, no Instagram, não é? Então nós somos obrigados a lançar mão de recursos como lista telefônica, contatos pessoais, jornais, enfim, para que a gente possa descobrir onde eles estão. Além disso, alguns atletas preferiram não falar sobre o assunto, como explica Kátia. A memória, ela serve muito como uma proteção para essas pessoas e elas não querem abrir as suas caixas de memórias e de dor e de lembranças de situações já superadas. Então a gente tem esses casos de pessoas assim que não quiseram revelar a sua história, as suas dores, as mazelas do esporte brasileiro, e outras que, por dificuldade, com as assessorias de imprensa, nos privaram do acesso a essas histórias, o que também é muito lamentável, que infelizmente no país não se entenda a importância do contato com essas histórias para que no futuro essas memórias também estejam preservadas. Nem todos entendem as coisas assim, e então há alguns verbetes que nós tivemos que fazer com material de acervo pela dificuldade de acesso ao atleta. Houve casos também de histórias falsas que foram descobertas através de checagem e cruzamento de dados. O professor de História da Unesp, Célio Losnak, comenta sobre os aspectos das narrativas. É importante observar que o esporte é uma área extremamente competitiva. Então só tem sentido o indivíduo se lembrar do passado como numa narrativa de ênfase da sua performance. Daí é natural, e nesses tipos de narração, mas também em outras, sobre atividades políticas, sobre o trabalho, o indivíduo selecionar o que é considerado bom, o que é considerado ideal. E o liame entre a lembrança de como exatamente foi e a fantasia, a partir desse desejo de idealizar um passado, é uma questão delicada. O livro Atletas Olímpicos Brasileiros teve o lançamento em agosto deste ano, através da editora SESI. O Comitê Olímpico Brasileiro não teve participação na produção. A autora Kátia Rubio fala que as pesquisas irão continuar e também tem pretensões de transformar o livro impresso em digital. Os verbetes, eles, na verdade, contam essas histórias por meio de textos sintéticos, porque o livro ficou muito grande. E a gente tinha uma limitação física e que era fazer tudo isso caber num livro que fosse possível carregar. Então, eu espero que a gente tenta agora transformar esse formato impresso num formato digital para que a gente possa oferecer ao público muito mais detalhes, muito mais histórias do que o que foi possível contar nesse formato impresso. Muito bem, começando com os nossos agradecimentos antes do nosso bate-papo a respeito da matéria, agradecendo a escritora do livro Atletas Olímpicos Brasileiros, a Kátia Rubio, e ao professor da Unesp, o Célio Losnak, que também colaborou conosco nesta semana. E para debater um pouquinho mais sobre esse tema, estamos recebendo aqui agora também o Thiago Pavini. O Thiago, fala um pouquinho então desse livro, dessa experiência que você teve conversando com a Kátia. O que dá para você acrescentar aí para o ouvinte do Observatório? Um abraço. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Esse trabalho da Kátia Rubio é muito interessante, né? Os dados que a gente colocou na matéria também é legal revisar, né? Foram mais de 1.790 histórias, foram 1.300 entrevistados e mais de 1.700 horas gravadas, né? Então é bacana falar a respeito dessa voz que ela deu para personagens que não ganharam medalhas, né? Também. Ela abrangeu todos os atletas. É a imensa maioria, né? Exatamente, a grande maioria. Então aqui no Brasil a gente tem uma cultura de valorizar apenas quem ganha medalha, quem é o campeão, mas ela conseguiu dar voz a todos os atletas. Ela falou também a respeito das dificuldades que o Brasil tem dimensões continentais, então muitas vezes ela teve que viajar para o mesmo lugar várias vezes para conseguir pegar o atleta no seu habitat natural, como ela comentou. Que era importante ter essa convivência na origem dele, né, para conseguir explorar melhor a história. Outras dificuldades que é bacana falar, que ela teve ao fazer essa pesquisa, né? Por exemplo, ela conta que o Rodrigo Pessoa,
ela demorou 8 anos para conseguir entrevistar ele. E aí ela conta que ela só conseguiu entrevistar ele na Bélgica. Ela foi fazer um congresso lá na Alemanha, ela tinha um amigo na Bélgica e conseguiu falar com o Rodrigo Pessoa na Bélgica. E quando ela conversou com ele, o Rodrigo ele foi muito atencioso, foi bem simpático com ela, e ela falou assim: Rodrigo, eu demorei 8 anos para chegar até você. E o Rodrigo ficou espantado. Nossa, mas eu sou tão acessível, né? Aí ela falou que você pode ser acessível, mas a sua assessoria não é tão acessível. Então ela encontrou essa dificuldade também nessa estrutura que cerca os atletas. Então muitas vezes o atleta é acessível, mas a assessoria dele não deixa chegar em contato com ele. A assessoria com 2 S não é acessível com C. Olha que interessante. Uma aula do professor Zeca Marques, e falar também que teve atletas que não quiseram falar porque traziam algumas memórias que não eram incômodas assim para recordar, também não quiseram falar, encontrou algumas dificuldades com isso. Teve atletas que chegaram a disputar pré-olímpicos, mas foram cortados antes das Olimpíadas, então ela teve que fazer uma checagem de dados para não cometer a barriga, né, que a gente chama no jornalismo. Mas aí é interessante, né, porque no caso da Copa do Mundo, a Copa do Mundo começa no primeiro jogo de eliminatórias de qualquer uma das confederações. Então a Copa do Mundo que a gente vê quando começa lá o show da abertura, é a fase final da Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa nas eliminatórias. Então, eu considerei que o pré-olímpico faz parte da Olimpíada. É uma competição olímpica que vai classificar atletas para a fase final dos Jogos Olímpicos, né? Mas, enfim, não estou questionando a metodologia usada para o trabalho. Acho um trabalho admirável, um trabalho de fôlego, um trabalho de equipe coletiva. Na verdade, a Katia Rubio encabeça uma grande equipe que assessorou com 2 S, 4 S, né? Assessorou o trabalho dela. E acho que é um trabalho memorável. Eu fiquei imaginando, Zeca, mais de 1.700 horas gravadas para fazer a transcrição desse material. É um trabalho que merece, na verdade, uma plataforma multimídia, e chamamos aqui o nosso amigo Tucamérico, porque isso não dá para ficar só no suporte impresso, né, Tucamérico? Na verdade, fica a ideia aqui, né, Zeca? A gente tem o Museu da Pessoa Humana, né, o Museu dos Imigrantes, que recolhem aí depoimentos de várias pessoas, de famílias que construíram a história do Brasil, no caso dos imigrantes, né? Então acho que isso poderia ser estendido à história do esporte. Essa história oral é muito importante, você ter isso gravado, disponível, nem que seja num espaço físico determinado do museu, mas também disponível para acesso via um portal na internet. Nós temos o nosso diretor Fábio Fleury, alguém que usou a história oral para fazer sua dissertação de mestrado. Sim, é um método interessante de recuperação da memória. O Bernardo Borque de Holanda, que é um professor da Fundação Getúlio Vargas, que aliás pode ser entrevistado futuramente numa pauta que a gente tem sobre torcidas no Brasil, ele liderava um projeto junto ao Museu do Futebol em São Paulo, que era o de entrevistar todos os jogadores brasileiros que disputaram a Copa do Mundo e foram campeões. Havia alguns que já faleceram, mas ele começou esse trabalho, acho que quando havia poucos que tinham falecido. E é um trabalho também que existe, está disponível no próprio Museu do Futebol, as entrevistas com os campeões brasileiros em Copas do Mundo. E é bacana falar que a entrevista oral, assim, é um tipo de uma forma de fonte, né? Só que, como toda informação deve ser checada pelo jornalista. A Kátia, ela tem informação em jornalismo também, e ela teve algumas histórias que não condiziam com a realidade, né? Então ela conseguiu desvendar essas histórias através da checagem dos fatos, mas na realidade teve uma história que acabou passando, né? Eu comentei no começo que eram 1.796 histórias que estão no livro, mas na verdade são 1.795, porque uma delas é falsa, né? Só foi descobrir após o lançamento do livro. Queria falar, Thiago, o seguinte, aproveitando a fala do Célio, e elogiar vocês da produção por trazer o Célio Losnak para o programa. Não, Thiago Pavini merece um repórter-esso de jornalismo radiofônico. Conseguiu entrevistar sobre esporte olímpico. Sobre esporte olímpico, né? Mas eu achei, a próxima meta é trazer como entrevistado pelo menos o Danilo Rotberg do departamento também. Para finalizar então os comentários, destacar também o que a Kátia, ela comenta, que o Brasil ele conquistou 108 medalhas olímpicas, mas na verdade ela acha que ela vê que é um número assim absurdo após ouvir as histórias dos atletas, porque a realidade de um atleta olímpico brasileiro é muito complicado, então na verdade deveriam ser menos medalhas. E aí ela comenta que o atleta brasileiro ele é um misto de determinação e superação das adversidades sociais e coletivas. Então o atleta brasileiro tem esse aspecto de se superar, porque a realidade dele,
a infraestrutura que é oferecida para ele vem melhorando ao decorrer dos anos. Mas sempre foi na base da superação. Então aí ela tem uma pesquisa a respeito de como o atleta tem um mito do herói, pode influenciar na sociedade. Então ela comenta a respeito desse número de medalhas olímpicas serem até um espanto para a realidade do esporte brasileiro, né? Muito bem, você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte de hoje vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem constituída por Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Fassini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury com trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pela companhia, um ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.